A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de A Voz dos Açores, da SMTV, a partir de Ponta Delgada. Vamos ficar à conversa hoje com o Dr. Domingos Barros, médico em Ponta Delgada, ginecologista e obstetra. Vamos então ficar a conhecer um leque vasto de patologias e de processos de cura de um conjunto alargado de doenças mais típicas da população feminina. Bem-vindo, Dr. Domingos Barros, é um prazer muito grande tê-lo aqui connosco para falar de assuntos bem delicados. A minha primeira pergunta vem no sentido de perceber qual é a diferença entre a ginecologia e a obstetrícia. Muito boa noite a todos e agradeço à doutora Graça o convite, não é, que me foi dirigido para falar em nome das mulheres. A diferença da ginecologia trata da fisiologia envolvente de toda a parte ginecológica, ou seja, o desenvolvimento desde o início das primeiras regras nas meninas, não é? Até atingirem a maturidade. As regras são as menstruações. As regras são as menstruações. É um termo antiquado, mas ainda é bonito falar nele. Entretanto, a obstetrícia trata, de facto, da gravidez em si, não é? Os médicos, hoje em dia, têm essas duas vertentes, não é? Houve uns anos que estavam separadas, mas hoje em dia está assente e são as duas vertentes que acompanham a especialidade desta natureza. A ginecologia é um campo muito alargado, trata de muita, além da fisiologia, do desenvolvimento da púbere até à idade adulta, depois, no decorrer do restante parte da sua vida, não é? E de várias patologias, nomeadamente as alterações do ciclo menstrual, as dores inerentes a isso, não é? O despertar de todo o ambiente hormonal que transporta isso também e na parte, digamos, da patologia, também as jovens têm a patologia oncológica, não é? Cancro. É menos frequente, não é? A maior parte da patologia associada é das irregularidades menstruais, do ambiente hormonal que se cria, do déficit desse mesmo ambiente hormonal, com o surgimento de manifestações na pele e a parte das alterações decorrentes também das infecções, não é? O Dr. Domingos Barros está a trabalhar em Ponta Delgada, mas não é açoriano. Como é que vem parar os Açores? Não, eu não sou açoriano, sou do distrito do Porto, de Santo Tirso. Eu tive um percurso de vida um pouco periclitante, digamos atípico. Assim. Atípico, não é? Eu formei-me no Porto, no Hospital São João, e estava trabalhando já nessa altura, quando fui chamado para a Marinha de Guerra, e corri alguma parte dos mares, não é? Andou nas corvetas? Andei nas corvetas, como se diz, não é? E cheguei a Ponta Delgada e conheci uma menina, não é? Pela qual me apaixonei e a minha razão de estar aqui hoje é essa. Uma menina que já era adulta? Claro, naturalmente, já era adulta. E o doutor o que é que fazia nas corvetas? Desempenhava as funções de médico? Era médico. Mas é um médico das mulheres, maioritariamente das mulheres. Está na corveta e havia mulheres também na corveta já nessa altura? Não havia, mas isso não tinha a minha especialidade que tenho hoje. Muito bem, então era um médico ainda de clínica geral? Digamos que sim, como se fosse um internista, não é? E ainda hoje tem amigos dessa altura? É porque quando se anda numa corveta ou quando se faz a tropa, há sempre muita cumplicidade, claro, entre os colegas, vai como médico, então já tinha uma patente superior. Naturalmente que sim, era oficial, não é? E conheci e fiz amizades com muitos camaradas que ainda hoje tenho e foi uma passagem de vida muito grata para mim,
e que me deixa saudades. Ensinou-lhe alguma coisa? Muito, muito. Estar numa corveta ensina algo Ensina aos marinheiros? É verdade, ensina muito, não é? A pessoa tem que ser mais compreensiva, tem que respeitar os espaços dos outros. Que aprendizagens são essas, tão relevantes assim? A minha função a bordo, nos navios, não é? Era mais aconselhar, não é? Digamos, os outros camaradas, como se diz, não é? E dar-lhes apoio emocional, porque alguns deixavam as mulheres atrás, os filhos, não é? Era um papel muito grato, porque... O próprio doutor certamente também deixou a sua família atrás? Naturalmente que sim, naturalmente já que tinha... sim, mas eu já tinha uma perspectiva diferente, não é? Mas foi a razão porque eu cheguei aqui aos Açores. Uma experiência muito bonita. Acabando o seu tempo militar, volta para o continente para continuar a sua formação. Afinal, quantos anos leva esta formação para um médico ser especialista em ginecologia obstetrícia? Eu demorei uns 6 anos, são 6 anos o período de formação em ginecologia obstetrícia. Para além do curso inicial? Sim. Meu Deus! Para além do curso inicial. Isso é uma caminhada longa. O meu curso, que é um curso de 80, não é? Prolongou-se até muito tarde, porque entretanto estive na Marinha e acabei por fazer só o meu exame à especialidade em 86. Portanto, 6 anos E entretanto esse exame não correu muito bem também, porque estava em serviço militar. E acabei por depois entrar na especialidade pela Ordem dos Médicos, não é? Foi um período muito trabalhoso, muito dispendioso, em que não era remunerado, não é? Portanto, isso durou quantos anos? 6 anos. 6 anos? 6 anos. Isso é remuneração, isso é mesmo amor à camisola. Quando é que o doutor isso. descobre essa paixão pela medicina? Foi muito novinho, muito novo, não é? Eu tinha os meus 6 anos quando descobri isso, não é? O meu avô materno, disse-me que quando eu fosse médico me dava um Fiat. Dizia ele, um Fiat nele. Um Fiat nessa altura era um carrão. Perfeitamente. Mas isso às tantas estimulou-me. Eu disse assim, vais ver que eu hei de ser médico, não é? São coisas. Mas doutor, explique-me esse percurso. Se vivia em Santo Tirso, teve que sair de Santo Tirso para estudar. Quando acabou o ensino primário de então, para onde é que foi? Não havia segundo ciclo ou preparatório, ou o que se chamava na altura, para onde é que foi estudar? Era muito novo. Eu fui estudar com 9 anos, fiquei internado, os meus pais puseram-me interno num colégio. Só de rapazes ou rapazes e raparigas? Não, só de rapazes. Na altura não havia colégios mistos? Não havia, não. No Porto? Não, em Guimarães. Oh, meu Deus, isso foi uma distância grande. Foi, e estive 7 anos internado, não é? Nesse colégio, não é? E quando é que vinha a casa, então? Vinha nas épocas festivas, não é? Natal, Páscoa, Carnaval, não é? E o verão. Isso foi uma violência psicológica? Por um menino tão novo, interno num colégio? Claro que os pais, o pai e a mãe, fizeram o melhor que tinham à sua disposição na altura e foi um privilegiado. Mas uma criança com 9 anos, interno num colégio, não sentia falta da família, da casa? Sentia. Eu entrei de calçõezinhos e saí de barba feita, não é? Mas teve o Fiat ou não teve o Fiat? Não. Oh, meu Deus! Esse meu avô faleceu entretanto, não sei se era a intenção mesmo de dar o Fiat ou não, mas eu não vi o Fiat. Oh, doutor, já delineou aí algumas patologias que estão ligadas à ginecologia e uma delas, para as mulheres, será certamente o câncer da mama. Nós acabamos de viver o mês estabelecido, instituído pela ONU como sendo o mês de defesa ou contra o câncer da mama. Por que é que a ONU se sente na obrigação de criar um mês dedicado ao câncer da mama? É a maior incidência de câncer nas senhoras, nas mulheres. E de facto é uma patologia que é importante despistar muito precocemente. E o que é que isso significa? O que é que a mulher pode fazer para tomar consciência de que alguma coisa diferente está a acontecer consigo? Habitualmente as mulheres, a grande parte, descobrem quando palpam algum nódulo, não é? E com que regularidade devemos apalpar a mama?
A mama, pelo menos todos os meses, depois de ocorrer a menstruação, quando a mama não está É tão... depois da menstruação. Depois da menstruação. E também é no duche. Aconselha que seja no duche. O duche torna-se mais fácil porque com o sabão, não é? Ou o gel, não é? A mão tem uma percepção melhor, talvez, para percorrer todo o leito. Desliza melhor. Isso mesmo. E o que é que a pessoa então deve procurar quando faz essa apalpação na mama? Deve estar atenta a quê? Que irregularidades são essas? Alguma nodularidade, digamos assim, não é? Alguma irregularidade da pele, alguma modificação no aspecto do mamilo, mas eu devo dizer que a palpação é muito pouco. Ou seja, quando as senhoras palpam alguma coisa, é um processo já evolutivo. Preocupante, então. Preocupante. Muitas vezes tardio. Perfeitamente. Portanto, essa percepção tem que ser feita sempre por alguém que perceba um pouco de mama ou um clínico que palpa mama. Então, o que é que aconselha às mulheres? A partir de que idade é que se deve ir com caráter obrigatório ao ginecologista? A partir desde o início, que inicia a vida sexual, principalmente, não é? A marcação da mama, a observação deve ser vista anualmente, não é? E se a mulher tem dificuldades em palpar a mama, porque há uma certa atração, digamos assim. Morremos de medo. De medo. Só de pensar. Mesmo. E, portanto, se não ela consegue fazer, não é? Pelo menos o clínico deve fazer. Em relação ao processo de rastreio inerente a isso, e a Sociedade Americana de Senologia recomenda que... E o que é a senologia? São os exames que nós fazemos? Perfeitamente à mama, não é? Faz parte do conceito de mama, que deve-se fazer uma mamografia entre os 35 e os 39 anos de rotina a toda a mulher. Obrigatória? Obrigatória. Mas isso significa que há uma incidência de cancro de mama nessas idades? Há muitas mulheres a descobrirem que têm cancro de mama entre os 35 e os 39? Há um aumento de incidência cada vez maior, não sei se por razões ambientais, alimentares, ungentes de pele, desodorizantes. E os números são preocupantes? São preocupantes. Cada vez temos uma população de idade mais baixa com cancro da mama, entre os 35 e os 45 anos. Portanto, é mandatório que as mulheres estejam atentas a esse aspecto. Algumas senhoras, de facto, não valorizam como eu ia dizer, a partir dos 39 anos, 40 anos, devem fazer uma mamografia de 2 em 2 anos. Hoje em dia já há muitos protocolos para o tratamento do cancro da mama e dos outros cancros. Já há uma diversidade maior, as pessoas já estão abertas a outras técnicas, a outras possibilidades. Será que o doutor pode falar do que está a surgir de novo nessa área? Porque antigamente era a quimioterapia, a radioterapia. Hoje em dia já se começa a falar de protocolos mais alternativos, menos invasivos. Correto. A abordagem da mama em termos terapêuticos não vai deixar nunca de existir a cirurgia, a quimio e a rádio. O que tem surgido é uma terapêutica inovadora, imunoterapia, digamos, bloqueando os receptores das células T dos linfócitos, não, bloqueia, ou seja, as células cancerígenas, não é? Bloqueiam esses nossos defensores, que são células T, linfócitos do nosso organismo, e eles não conseguem chegar lá à célula neoplásica. A imunoterapia vai fazer uma abordagem nesse aspecto, não é? E vamos conseguir mudar a memória. Mas há cada vez mais gente a pedir por esse tipo de tratamento? Ainda não há terapêutica comercializada nesse sentido. Vai surgir dentro de pouco tempo. Então são mais estudos que têm surgido? Correto. É uma abordagem que vai ser, de facto, uma mais-valia. Inovadora. Mas as mulheres sofrem de outros tipos de cancro. Quais são os outros cancros que se seguem relacionados com as mulheres? Da parte ginecológica, da parte da pelve, é o cancro do colo do útero,
Como é que se apanha essa doença, esse tipo de cancro? O cancro, naturalmente, do colo do útero, essencialmente o indutor, é um vírus papiloma humano, não é? Que já existe há muitos anos. E que se apanha através das relações sexuais. Naturalmente. A pessoa não nasce, as mulheres não nascem com essa propensão. Não. Então, doutor, diga-me uma coisa, se uma jovem, por exemplo, tiver muitos parceiros, se for muito ativa sexualmente, com parceiros diversificados, corre mais riscos de apanhar esse cancro? Naturalmente, se inicia uma vida sexual muito mais precoce, não é? E hoje nós vemos a jovem inicia aos 13, 14 anos, naturalmente que a percentagem de vir a ter mais parceiros até à vida adulta vai ser maior, não é? Isso aumenta o risco, naturalmente. Mas isso só se apanha se a pessoa não se precaver, se não usar preservativo. Com certeza. Por isso o preservativo também é muito importante para não... É um facto, que é importante. Mas como as jovens cada vez mais usam contraceptivos orais, isso não é uma preocupação para elas. Sim. Nós vivemos num país onde as jovens não usam preservativo, mesmo com o risco da SIDA. É verdade. E essas jovens, quando chegam ao seu consultório, eu imagino que o doutor faça aconselhamento? Naturalmente que sim. O que é que aconselham? Aconselho que tem que ter cuidado e naturalmente tem que usar proteção, não é? Principalmente se não conhece o parceiro. Mas como sabe, as jovens hoje em dia têm uma atividade muito precoce, muito prematura, e a sociedade, os cuidados de saúde dão-lhes tudo isso gratuitamente, não é? Mas o que nós constatamos é que, de facto, cada vez há mais incidência de cancro do colo do útero ou lesões displásicas que ainda não atingiram essa fase, não é? Mas também esse cancro é importante detectá-lo com muita antecedência, numa fase inicial. Correto, precocemente tem cura total, portanto. Mas esse cancro do colo do útero, parece-me que é uma doença silenciosa ou não? É silenciosa. Tem manifestações. Há ardores, a pessoa tem corrimento, a mulher tem corrimento. Como é que isso se processa? Não, Parece que está bem, mas já tem o cancro. É uma progressão silenciosa, não é? Só tem sintomatologia quando há um processo invasivo do cancro, digamos assim. Em que altura é que esse cancro se manifesta? Manifesta-se quando tem lesões infiltrativas, com perdas de sangue, dores muito desconforto, e desconforto. Então aí é que muitas das mulheres, só nessa altura é que vão ter com o ginecologista, quando já estão numa fase muito adiantada. Já é muito difícil isso acontecer, porque habitualmente também fazem visitas mais frequentes, não é? E porque também está instalado um rastreio que ocorre a partir dos 26 anos de idade. E esse exame é difícil? As mulheres no ginecologista têm sempre aquelas posições muito expostas, ficam sempre muito constrangidas, quer seja homem, quer seja mulher, como médico ou médica. Mas é feita uma recolha e é feito... Dói, há dor associada, ou é uma coisa rápida, um exame rápido? Não, um exame rápido, indolor, não dá dor, não cria nenhuma. O único estigma que tem é que mexe com a intimidade das senhoras, naturalmente, não é? E há senhoras que estão mais à vontade, senhoras que estão menos à vontade. Mas é um exame indolor. Então não tem dor? Não tem dor. Fazer esse tal exame do Papa Nicolau, como é chamado, isso mesmo. Do Papa Nicolau. E deve-se fazer a partir de que idade, então? O rastreio que se faz na região é a partir dos 26 anos. No entanto, o rastreio deve ser iniciado a partir de 3, 4 anos depois de ter iniciado a vida sexual. Naturalmente, se é uma jovem que inicia a vida sexual aos 14 anos, quando chega aos 26 anos, naturalmente já vai ter 10 ou mais parceiros, não é? E, portanto, já podemos apanhar uma lesão já muito mais desenvolvida, não é? Quando ela fizer o primeiro rastreio. O doutor tem-se deparado com situações bem complicadas de jovens na sua clínica, na sua prática normal,
recorrente? Como é que é? Há problemas graves que podiam ser resolvidos se tivesse havido prevenção? Naturalmente. Ou isso são casos esporádicos? Não há uma frequência dessa natureza. Há casos esporádicos que aparecem já numa fase avançada, não é? Mas não, acho que as pessoas estão um bocadinho mais, e as mulheres, um bocadinho mais atentas a esse processo, não é? E os exames de rastreio também chamam a atenção. Há uma atenção dos cuidados de saúde a nível regional e a nível nacional de implementar isso para que de facto não ocorra casos, não é? Já muito arrastados e em fases terminais. No entanto, o que acontece, o que nós, de facto, o que eu apanho mais, são senhoras já de uma idade mais avançada que nunca fizeram nenhum rastreio, não é? Nunca foram ao médico. E nunca fizeram nenhum exame ginecológico. Ainda há pessoas que visitam o ginecologista que nunca foram a um ginecologista. É um facto. Mas isso é um risco É um facto. medonho. Porque o conceito era que engravidaram, tiveram filhos e faziam aquela observação enquanto estavam grávidas, mas depois acabou a gravidez, não é? E já não valorizaram mais a sua parte ginecológica. Os cancros hoje em dia têm uma incidência de sucesso maior do que há uns anos atrás. Os tratamentos são mais eficazes? São muito eficazes, são muito eficazes. Eu costumo dizer, hoje morre-se, se quiser, nessa área, a não ser que seja um cancro, não é? Que habitualmente tem uma progressão silenciosa, nomeadamente o cancro do ovário, muitas vezes tem uma progressão muito silenciosa. Que é outro cancro, o cancro do ovário. Perfeitamente. E que surge habitualmente a idades mais avançadas também, mas interessa também a idades médias, 40, 38 anos, até a média dos 45, 48 anos. Depois da fase da menopausa, há outro tipo de incidência também de cancro do ovário. O cancro do ovário, de facto, muitas vezes tem uma progressão silenciosa e muitas vezes apanhamos as senhoras já com ascito, que vulgarmente chamam barriga d'água, não é? É lógico que nessa fase é mais ingrato, não é? E os tratamentos são muito mais agressivos. A menopausa costuma ser um período muito violento para muitas mulheres. O que é que caracteriza a menopausa? Por que é que as mulheres passam por essa fase da menopausa? O que é que acontece no nosso corpo? É um estigma, a modificação do corpo. A imagem corporal não é? Vai ter perturbações nas mulheres, como é lógico. A segregação da família também. Os filhos foram-se embora, às vezes deixam os netos e a mulher começa a ter uma imagem diferente do seu corpo, não é? A menopausa tem muito a ver com a imagem? Tem bastante. Com o psicológico também? Tem a ver com o psicológico, não é? Então qual é o seu conselho para as mulheres poderem passar uma menopausa mais feliz, mais descontraída? Têm que conviver, essencialmente conviver, e o parceiro é muito importante também compreender esta passagem da transição da sua mulher. Quando isso não funciona, naturalmente cria-se um ambiente ainda mais deteriorado, tenso. Não é? Mais tenso, associado a depressões e todo o processo. Muitas vezes o parceiro também está num processo de grandes mudanças no seu corpo. Correto. E da descoberta de algumas incapacidades. Qual o correspondente à menopausa para os homens? A menopausa aos homens habitualmente é... Que nome é que tem? Andropausa. Andropausa. É pelos 70 anos, não é? Mais tarde do que as mulheres. Mais tarde que as mulheres, não é? Por isso, naturalmente, alguns homens desagregam da família, não é? Nuclear que tiveram até aí. Isso é mais um processo que cria alterações no humor, na parte emocional e a depressão em si. Que nós o doutor tem pessoas, tem pacientes que lhe pedem Viagra, por exemplo, para manter a sua saúde sexual mais ativa? Não temos tido esses pedidos, não é? O que acontece é que isso é um bocado choca, não é? Faz mal.
Não faz mal. Traz sequelas, Não. consequências Não. ao coração dos homens, usar Viagra? Não é. Mas tem que haver algum controle, as pessoas têm que saber como tomar. Naturalmente. E são os médicos que Correto, aconselham. Correto, naturalmente, não é? Mas o que acontece é que há uma certa receio, medo, digamos assim, de comunicar aos outros o uso disso, do Viagra, ou dos análogos, não é? E de maneira que isso é tudo muito feito às escondidas, não é? Mas qualquer pessoa, qualquer homem pode chegar à farmácia e adquirir o Viagra ou tem que ter uma receita médica? Convém ter uma receita médica. Mas pode-se comprar sem receita? As farmácias podem vender, não sei se vendem ou não, mas não o devem fazer. E há algum medicamento que se possa equiparar ao Viagra para as mulheres? Que possam estimulá-la mais ou levá-la a mais prazer sexual? Não há suplementos alimentares à base de vitaminas e de alguns oligoelementos, mas não há assim nada. O funcionamento e a anatomia é totalmente diferente, não é possível. Não é possível arranjar um substituto? Um substituto, nem um análogo ao Viagra ou similar. Mas então isso é uma injustiça para as mulheres? Sempre foram injustiçadas as mulheres. Não é? Isso deixa-me muito triste. Desde os primórdios, principalmente nesse aspecto. Mas o que ocorre nas mulheres e nessa fase, o que medeia, digamos, a libido nas mulheres. O prazer é a testosterona, que é uma hormona relevante nos homens, não é? E quando os níveis de testosterona ou seus metabolitos baixam, acontece todo esse processo em cadeia de... O Viagra promove a produção da testosterona, é isso? Não, no homem não é essa a função que atua. No homem atua como vasodilatador, muito bem. é diferente. Mas é lógico. Auxilia na ereção, por exemplo. Perfeitamente. O conceito que nós chamamos de andropausa nos homens é uma queda substancial da testosterona, não é? Que é a hormona. Os homens vivem muito aflitos quando perdem essa capacidade sexual? É uma coisa muito importante para os homens. Isso também não é muito cultural. As pessoas não deviam aceitar o processo de envelhecimento com alguma tranquilidade, compreendendo que a vida tem estes altos e baixos. O que é que se passa? Que pressão é essa que se pôs nos homens que os levam a viver tão ansiosos, tão frustrados, tão aflitos quando vão perdendo a sua capacidade sexual? O homem é diferente da mulher, não é? A mulher aceita mais naturalmente esse ciclo de vida. O homem não aceita, não é? Eu acho que está na sua genética, não é? Mas, doutor, o doutor cada vez encontra mulheres mais criativas na sua clínica? Naturalmente que sim. Ativas? Com certeza. As mulheres são ativas sexualmente até que idade? Isso varia de pessoa para pessoa? Isso é muito variável, Podemos pensar numa mulher com 80 anos que ainda tem uma vida ativa? Não. É difícil? É difícil. Até aos 70? A média até aos 70, já há casais que estão muito bem e que se comportam muito bem também. Os homens? Depende também do casal, não é? E depende também da cabeça, não é? Da mulher em si. Portanto, tem que haver um certo conjunto para que ocorra esse bem-estar, digamos, sexualmente. Claro, tem que haver muita cumplicidade, muito amor, muito carinho. Perfeitamente. Doutor, existe um mito de que o câncer da mama é um cancro das mulheres. Os homens também podem ter câncer de mama? Naturalmente. Aparecem pessoas no seu consultório, homens à procura de aconselhamento? Não, só me apareceu um homem com câncer da mama. O câncer da mama nos homens é muito raro. E ainda bem que nós não os queremos doentes. Correto. Mas é extremamente agressivo, habitualmente mata. Ah, sim? Não está dependente do ambiente hormonal, não é? Que é o caso, grande parte dos carcinomas da mama nas senhoras são hormonodependentes. E no homem? No homem não. Portanto, tem uma agressividade muito acentuada e os tratamentos, quer cirúrgicos, quer radioterápicos, não é? São bastante invasivos? São muito invasivos dolorosos? E resultados muito baixos. Oh, meu Deus, então... As senhoras não podem ter tudo também, não é? Quais são as situações mais comuns que lhe vão aparecendo no seu consultório?
ou no hospital? Qual é a patologia que impera na vossa ação? Essencialmente são as alterações ou irregularidades menstruais, não é? Isso nas jovens? Na jovem e na meia-idade. Na meia-idade e na idade de transição para a menopausa também. Há um processo de falência, digamos, de todo o eixo e dos ovários que criam um ambiente muito irregular em termos de menstruação. E os pais e as mães desenvolvem um papel muito importante na educação dos mais jovens para esta preparação, para estes cuidados a ter. O doutor vê cada vez mais preocupações dos pais, das mães, acompanham as filhas ao consultório médico? Não muito. Aquilo é um tabu, de certa maneira. Elas vão sozinhas? Habitualmente vão sozinhas. Há jovens que levam a mãe, especialmente a mãe, não é? Porque o pai não se sente à vontade nesse sentido. Mas habitualmente vão sozinhas. E nós temos tido um fluxo turístico muito forte nos Açores. Tem sentido na sua clínica a presença de mais estrangeiras, pessoas que vivem cá temporariamente? Isso existe? Sim, tem. O consultório pode receber pessoas que falam outras línguas estrangeiras? Como é que isso se processa? Naturalmente que pode receber, e tem havido, de facto, um acréscimo de pessoas dessa natureza, ou de mulheres dessa natureza, ou estão em trânsito, não é? Ou estão cá radicadas, ou vêm passar férias, e isso tem ocorrido com alguma relevância. E sentem-se mais confortadas quando o médico naturalmente sabe sim. A patologia, sabe falar da patologia nas diversas línguas? Correto, não só do ponto de vista ginecológico, mas até pacientes grávidas, não é? Grávidas. Em trânsito. Doutor Domingos Barros, o nosso tempo esgotou-se, a nossa meia hora já foi, já passou, e nós vamos despedir dos nossos telespectadores. Esperamos que algumas destas dicas, destes conselhos, sejam importantes para as nossas vidas, quer para homens, quer para mulheres, e vamos então deixar-vos mais uma vez. Não se esqueçam, sejam felizes! A Voz dos Açores, com Graça Castanho.